Excelentíssimas senhoras, excelentíssimos senhores, irmãos e irmãs de idealismo cristão. Se estivéssemos agora com os livros da lei antiga, abriríamos no Devarim, no seu capítulo 32, no verso 29, e poderíamos ler: Oxalá fossem eles sábios, então entenderiam isto. Entenderia também o homem que Deus e a ciência não estão apartados. A ideia de que Deus e a ciência são inimigos deveria já ter sido sepultada há séculos. Não é por conta do saber que Deus se afasta do sentimento humano. Por quê? Porque se olharmos para os céus e vermos ali aquilo que acostumamos a chamar de estrelas, e entendermos através da ciência que aquilo que ali está brilhando não mais existe. As chamadas estrelas foram planetas que já explodiram há milênios e que justamente pela distância da Terra, somente agora nos tempos antigos alguns deles se fazem vistos pelo brilho das explosões que existiram. Minhas senhoras, meus senhores, se olharmos o sistema solar, veremos que a Via Láctea, por exemplo, possui mais ou menos 13 bilhões de anos. E que matemática é essa? Vemos que na Via Láctea possui um buraco negro de supermassa, de gás e estrelas colapsadas. Que matemática é essa? Vemos que na Via Láctea gravitam cerca de 200 a 400 bilhões de estrelas. Entre essa comunidade estelar, vemos ali anãs vermelhas e exoplanetas. Que matemática é esta? Sabemos, através de estudos variados, que da Terra ao Sol dista uma possibilidade de 150 milhões de quilômetros que afastam a Terra do Sol. 1 centímetro para mais e a Terra estava estorricada. 1 centímetro para menos e a Terra estaria congelada. Que matemática é esta? Sabemos, através da astrofísica, que a galáxia de Andrômeda possui mais ou menos 3 milhões de anos-luz da Terra. Sabidamente, a velocidade da luz é de cerca de 300 mil quilômetros por segundo no vácuo. Então imaginemos 3 milhões de anos-luz de distância da gigante Andrômeda, da Via Láctea e da Terra. Que matemática é esta? No universo, uma excelsa voz ecoa, no universo inteiro ecoa, para frente, caminhai. O amor é luz que se alcança, tem de fé, tem de esperança, para o infinito, marchai. O infinito aos nossos olhos é pouco para a grandeza do grande Senhor da vida, que criou os mundos de cima e os mundos de baixo. Acreditar em Deus não faz de ninguém ignorante e tampouco distanciá-lo da ciência é sinônimo de fé. Einstein, em um dos seus dizeres, afirma: Deus não joga dados com o universo, e foi considerado Einstein um dos maiores gênios da humanidade. Einstein, que estudou a física quântica, a mecânica quântica e tantos outros conhecimentos como o buraco de minhoca, que seria um espaço-tempo capaz de propiciar contatos e passagens interdimensionais. Um homem de ciência que nunca negou a existência de Deus. Portanto, minhas senhoras e meus senhores, Deus não é propriedade dos religiosos. Deus, a onipotência, o Senhor da vida, não possui nomes, não possui formas, não possui cores,
não possui corpo. Deus é a inteligência suprema que tudo controla, tudo vê e tudo sabe. Excelentíssimas senhoras, excelentíssimos senhores, Deus é o autor da vida. Quando Deus propicia a existência humana, através dos fenômenos de mitose e meiose, produz, em determinado momento, condições para que a notocorda, devidamente evoluída, forme o sistema nervoso central e ele, o cérebro. O cérebro que faz o homem pensar e raciocinar de maneira lógica que existe algo muito maior acima de sua cabeça. Algo que não podemos definir, porque Deus é indefinível, como diria o amigo Newton Boechat. Mas o sentimento de Deus é inerente a toda criatura humana, até aqueles que o negam sentem a sua existência, se não sequer o negariam. Minhas senhoras e meus senhores, Deus está à nossa frente e à nossa retaguarda. E Ele envia os seus anjos guardiães para cuidarem de todos nós. A benevolência divina não podemos mensurar, mas através de Yeshua ben Yosef, Jesus, o filho de José e o filho de Miriam, podemos ver o amor de Deus materializado na terra. Yeshua, que já havia sido previsto pelos grandes patriarcas do passado, veio à terra para trazer o sentimento do Abba, Pai, o Deus de infinita misericórdia e luz, que a todos ama e que não faz acepção de pessoas. Minhas senhoras, meus senhores, Deus existe. E como homem que estuda a medicina, que estuda a ciência, que estuda o direito, que estuda a teologia, que estuda a filosofia, sou peremptório ao afirmar que Deus existe e que Deus se faz presente neste momento, neste local. E, portanto, para terminarmos, lembramos a frase que faz parte de nossa caminhada: que Jesus, o Filho dileto de Deus, possa estar conosco. Jesus está aqui. Sigamos em frente, com Jesus para a frente e para o alto. Que assim possa ser.